Olá, meu nome é Lincoln Gabriel dos Santos. Esse vídeo é um trabalho para pós-graduação de Programação em Jogos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O que eu vou discorrer aqui nesse vídeo é sobre um artigo. O artigo em questão é Overview and Comparison of OpenCL and CUDA Technology for CGP GPU. Ou seja, uma visão geral e comparação das tecnologias OpenCL e CUDA para processamento de dados na GPU. Bom, primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o OpenCL e o CUDA. Bom, basicamente a GPU, ou seja, Graphic Processing Unit, comumente chamada de placa de vídeo, tem duas funções que ela permite fazer. Uma delas é utilizar as centenas de núcleos que ela tem no chip dela para fazer processamento paralelo e melhorar a performance de processamento. E ela tem uma largura de banda grande em relação a uma CPU que providencia uma taxa alta de transmissão de dados. Bom, sabendo disso, a gente sabe que convém, às vezes, você desviar o processamento da CPU e jogar o processamento na GPU, que você vai ter um resultado mais rápido, principalmente se for processamento de imagem, é claro. E, basicamente, GPU se trata disso. Você pegar dados que teriam uma performance lenta de se processar na CPU e jogar esses dados para serem processados na GPU utilizando paralelismo de cores. Para utilizar todo o potencial da GPU, antes de existir a arquitetura de processamento OpenCL e o CUDA, os desenvolvedores tinham que entender a fundo sobre o funcionamento das arquiteturas DirectX e da arquitetura de OpenGL, ou seja, o processamento que ocorre dentro da GPU. Toda GPU tem embutido esses dois, ela consegue realizar os cálculos utilizando essas duas arquiteturas. Só que isso era uma tarefa muito árdua, porque o desenvolvedor tinha que entender a fundo sobre essas duas arquiteturas, e aqueles que não tinham muita familiaridade com a computação gráfica acabava tornando o processo lento, a aprendizagem era demorada, e às vezes para você executar uma função fácil, tipo na GPU, você demoraria dias, semanas, dependendo do tanto que você pesquisasse sobre o assunto. Então, a intenção dessas duas arquiteturas foi abstrair o processamento que você teria no DirectX e no OpenGL e tornar isso de mais fácil acesso ao desenvolvedor. Que ele pudesse usar as funções da GPU sem ter que entender exatamente de como funcionava aquela arquitetura. Tecnicamente falando, os dois são o mesmo modelo de programação. Quando um programa vai executar uma função de baixo paralelismo, normalmente ele segue o caminho ele vai para a CPU executa essa função, processa essa função e devolve, e o programa é executado. Agora, quando a gente tem muitas threads no programa, muitos blocos diferentes e todo CPU ele processa de forma sequencial, ou seja, ele processa o programa do começo ao fim. Só que quando a gente tem threads, a gente pode jogar esse processamento em vários cores que processam a informação ao mesmo tempo. Isso é chamado de paralelismo de cores, ou paralelismo de processamento. E assim a gente consegue uma velocidade de processamento muito maior do que a gente teria processando o código linha a linha. Então, quando a gente tem um programa que tem características de funções de alto paralelismo, a gente tem uma vantagem se a gente jogar essa função para a placa de vídeo processar, que lá a gente tem centenas e centenas de core, uma alta largura de banda de memória, que permite essa informação ser processada de forma mais rápida e devolver o resultado para a CPU. E assim a gente consegue uma performance boa.
Bom, falando um pouquinho da arquitetura do OpenCL, do como constituir ele, na verdade, ele funciona como blocos de memória. Esses blocos de memória são o Private Memory, ou memória privada, que é armazenada no chip da GPU e permite o acesso aos dados que estão armazenados nela de forma instantânea. A Local Memory também ela funciona de forma similar ao Private Memory e também é armazenada no chip da GPU. Daí a gente tem a Constant Memory, que ela é armazenada no início do programa, ela fica na memória da GPU e permite um acesso aos dados de forma bem rápida, só que ela não permite escrita. Uma vez que você iniciou o programa lá e jogou esses dados na GPU, você não consegue reescrever esses dados antes de você encerrar a aplicação. E tem também a Global Memory, que ela providencia uma capacidade maior de memória. Ela também é armazenada na memória da GPU, mas você consegue armazenar mais coisas lá, só que você tem uma latência mais alta, ou seja, o acesso a esses dados se dá de forma mais lenta. O CUDA, a arquitetura dele é constituída de forma similar, só que a gente tem umas nomenclaturas diferentes. A gente tem a Local Memory, que é armazenada na memória da GPU e permite que as threads dentro de um bloco possam acessar aqueles dados lá. Você não tem um acesso direto, você vai ter um acesso só pelas threads. Tem a Texture Memory, que armazena na memória da GPU também e permite acesso aos dados, mas não permite a escrita também. Bom, são esses dois blocos de memória que a gente tem no CUDA. Bom, para programar no OpenCL e no CUDA, a forma é bem similar, então eu vou me abster um pouco das nomenclaturas que eles colocam e explicar como se dá o processo de inicialização e processamento até que aquilo seja devolvido para o CPU. Bom, primeiro de tudo, a gente configura a dimensão do item que vai ser processado, do work item, e a quantidade de memória que ele vai consumir e a quantidade de work itens também que vão ser processados. Depois, a gente configura a dimensão dele, entre a dimensão da resolução das sequências de teste que vão ser geradas para processar eles, inicializa o espaço em memória que esse programa vai ocupar, passa os dados que a gente tem na CPU para a GPU, faz o caminho todo de levar os dados e escrever aqueles dados na memória. A gente, então, executa as funções desse programa que foi jogado lá, utilizando os paralelismos de cores dos núcleos da GPU. E, por fim, a gente escreve os dados de memória de volta para a CPU. Bom, por fim, a gente tem que falar aqui que uma coisa diferente só no CUDA é que em vez de a gente estabelecer os blocos ou work item, a gente coloca a quantidade de threads e os blocos de threads que a gente tem. Bom, sabendo disso, o autor ele utilizou uma placa de vídeo ou GPU Quadro 4000 da NVIDIA, de fabricação da NVIDIA, e um sistema computacional com coisas idênticas para processar tanto em OpenCL quanto no CUDA, utilizando o CUDA da NVIDIA. A performance que o autor conseguiu processando vários filtros em processamento de imagem e rodando vários vídeos diferentes, processando vários vídeos com características diferentes, foi bem similar. A diferença foi
que o CUDA saiu entre 3,8% a 5,4% mais rápido do que o OpenCL. Isso não é uma diferença tão significativa. Levando em conta que o CUDA é uma plataforma exclusiva para dispositivos da NVIDIA e o OpenCL ele foi feito para que qualquer dispositivo possa processar o OpenCL, não precisa ser um específico, por exemplo, da TI ou da NVIDIA, o resultado não foi tão significativo assim de diferença. Bom, os filtros que utilizaram na comparação no processamento de imagem foram os filtros Sobel, Gaussian e Median, e os tipos de vídeos tiveram várias características diferentes. Bom, a conclusão do autor foi essa, que não tem um processamento, um ganho de performance em processamento tão significativo entre um e outro. Porém, quando comparado ao processamento só em C puro, quando se utiliza só o programa através do OpenGL, aí a performance tanto do OpenCL quanto do CUDA foi superior. Bom, eu agradeço que vocês tenham assistido o vídeo e até mais.